Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aula anterior falamos sobre a aprendizagem de máquina, onde podemos aprender sobre os três tipos principais de aprendizagem de máquina. O primeiro, que é o aprendizado supervisionado. Depois temos o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Esta aula fez parte da segunda aula de 4 aulas introdutórias que teremos ao longo desses próximos dias. Então, hoje vamos abordar sobre sistemas especialistas, um conceito da computação, agora como uma sub-área de inteligência artificial. Então, vamos entender o que são realmente sistemas especialistas. Sistemas especialistas são programas de computadores criados para imitar o conhecimento e tomada de decisão de um especialista humano. E isto é um domínio específico. Há que se ter uma atenção entre sistemas especialistas e aprendizagem de máquina. São conceitos diferentes. O que é realmente sistemas considerados? O que são sistemas considerados especialistas? O termo especialistas deve-se ao facto destes sistemas receberem regras de especialistas, de perito em um domínio específico, para que eles então manipulem os dados e as instruções por elas atribuídas a fim de resolver um problema específico. Olha, sistemas especialistas seguem regras criadas por humanos. Quais humanos? Um humano que seja especialista em um determinado domínio. Para quê? Para tomar decisões enquanto o machine learning aprende sozinho a partir de dados. Essa é a diferença entre sistemas especialistas e aprendizagem de máquina. Então já sabe, sistemas especialistas, eles têm como objetivo imitar o conhecimento e a tomada de decisão de um especialista humano. Isto é um domínio específico. Já machine learning ou aprendizado de máquina aprende sozinho a partir de dados, sem que alguém precise escrever todas as regras manualmente. Na segunda aula, nós criamos dois códigos, um na programação explícita e outros implementamos os conceitos de machine learning, e vocês puderam ver como cada uma das formas de programar age e os resultados a se ter em conta. Por exemplo, como funciona um ambiente cuja tecnologia é baseada em sistemas especializados. Temos, por exemplo, o perito numa área, o doutor. Este, por sua vez, implementa regras no computador, isso através de um sistema. Essa regra, por exemplo, se o paciente tem febre e dor de garganta, então pode ser gripe. E ele pode inserir várias regras. A segunda, por exemplo, se o paciente tem febre e manchas na pele, então pode ser alergia. O que acontece depois? Essas instruções todas serão registradas no sistema. E quando o paciente deslocar-se ao hospital, uma questão de gestão de tempo, um especialista pode ser insuficiente para grandes hospitais, né, que recebem uma demanda maior. Então, o usuário dirige a secção, no escritório, onde insere, em forma de uma consulta, ele insere aquilo que ele está a sentir. Faz um registro, por exemplo, sinto febre e dor de garganta.
Ao clicar, ao registrar essa informação no sistema, o sistema, com base às regras que o doutor implementou, dá possível resposta. Então, pode ser gripe. Então, o objetivo dos sistemas inteligentes é este. É como uma réplica de todo o conhecimento que um perito possui, transfere na máquina através de regras e, por sua vez, vai comparando com as entradas de informações que o usuário ou utente vai dar no momento em que estiver a fazer uma consulta. É como se fosse a máquina a receber informações, não é como se fosse, perdão, é a máquina a receber instruções de um perito na área e receber informação do paciente e comparar qual das possíveis regras pode estar relacionado no paciente. No caso desse exemplo que eu dei, está relacionado à regra número 1. Ok, vamos um pouquinho mais à frente para percebermos como é que isso funciona. Para percebermos isso, precisamos entender os principais elementos de um sistema especialista. Pois os principais elementos de um sistema especialista são os componentes que permitem ao sistema imitar o raciocínio de um especialista humano. Dentre elas está a base de conhecimento, base de factos, módulos de explicação, motor de inferência, módulo de aquisição de conhecimento e interface do utilizador. Vamos entender a fundo estes 6 pontos. Entendendo esses 6 pontos, você terá a base teórica para poder desenvolver nesta área. Ok, então, o que é a base de conhecimento? A base de conhecimento no sistema especialista é o coração do sistema, pois na base de conhecimento contém factos e regras. O que são fatos? Dados sobre o domínio. Vou explicar mais à frente isto. Regras, por exemplo, se então, nós vimos no exemplo anterior as 2 regras que eu pus como exemplo. E o outro componente muito importante é a base de factos. A base de factos é a parte do sistema especialista considerado como uma memória temporária. Ele armazena as informações que estão armazenados na base de conhecimento e também as que são recebidas dos utentes, criando assim um cenário favorável para posteriormente o motor de inferência executar as informações. Então, base de factos, nós temos aqui factos, já entendemos que o que se trata de factos. Se for, por exemplo, é um nicho bancário, né, num sistema especialista de crédito bancário, o que seriam os factos? São as condições necessárias, por exemplo, para se atribuir um crédito. Temos aqui o rendimento mensal, histórico de pagamento, cliente tem emprego fixo, ou seja, essas informações são consideradas factos. Em que domínio? Claro, no domínio bancário. Quando se trata do domínio bancário, aquisições de crédito, estes são os pontos principais que os especialistas bancários comparam para então avaliar se o cliente está em condições de receber um crédito. Então, essa base de factos armazena informações temporárias durante a execução. O outro ponto é o módulo de explicação. Esse módulo de explicação aumenta a confiança do utilizador. Para que a resposta não saia de forma estática, esse módulo explicador desenvolve uma explicação objetiva e clara ao usuário. Por exemplo, a conclusão foi obtida porque as regras X e Y foram satisfeitas, né? Por exemplo, o crédito foi concebido porque o rendimento mensal é 300 mil kwanzas, o histórico de pagamento é bom, cliente tem emprego fixo, né? Então, este módulo
está diretamente ligado à base de factos, pois o que são factos? Entendemos que factos são dados sobre um determinado domínio. E depois temos o motor de inferência. O que é o motor de inferência? O motor de inferência aplica a regra aos factos, né? E usando as regras. Exatamente, é isso. Olha só, aqui no exemplo em que eu dei, num sistema especialista empresarial de aprovação de crédito, os factos, quais são os factos que nós temos? Temos aqui, rendimento mensal deve ser igual, né, a 300 mil, considerado alto. O histórico de pagamento deve ser bom, esse cliente deve ter um histórico de pagamento bom. E o cliente deve ter emprego fixo, são os factos. Regra, qual seria a regra nesse caso? Se rendimento é alto, quando é que rendimento é alto? Quando são 300 mil. Se rendimento é alto e histórico é bom, então crédito aprovado. Então, o motor de inferência é o responsável, como eu disse, de aceder à base de factos, onde encontram-se as regras, e à base de conhecimento, onde encontram-se também as condições para que sejam aplicados nesses factos, estão na base de factos, e então executar a operação. Que operação é esta? Estamos a ver aqui. Então, este é o objetivo principal do motor de inferência. O outro ponto é o módulo de aquisição de conhecimento. Então, onde é que o especialista insere a informação para que o sistema adquira os factos e as regras? É através do módulo de aquisição de conhecimento, né? Onde se inclui o editor da base de conhecimento. E o módulo de aquisição de conhecimento usa um editor, pode ser um formulário, né, ou um software em que o especialista entra, né, com um nível de permissão para editar e atualizar as regras. Por exemplo, eu aqui dei um exemplo de uma das regras já executada pelo motor de inferência. Vamos acrescentar uma segunda regra que nega o crédito, né? Quando é que um sistema especialista, ao receber as informações de um cliente, pode negar o crédito? Aqui temos uma regra 2. Se rendimento mensal menor de 300 mil, ou histórico de pagamento formal, então crédito recusado. Ok? Então, o especialista, sempre que quiser atualizar qualquer informação, qualquer facto ou regra, ele usa o módulo de aquisição de conhecimento. Essas informações depois são armazenadas na base de conhecimento. Lembra-se, aqui na base de conhecimento as informações são permanentes, apenas são atualizadas ou excluídas. Já a base de fatos armazena as informações de forma temporária, através do qual o motor de inferência acede a estas informações, que são os factos, e também o motor de inferência acede às regras que encontram-se na base de conhecimento. Ok. Então, por último, temos a interface do usuário, né? Sabemos que a interface do usuário, né, é o espaço por onde dá-se a entrada de dados, através de perguntas, descrição de sintomas ou informações, vimos no exemplo anterior. E também é por ela onde saem os resultados, os diagnósticos, a recomendação ou decisões, né? Essa interface pode ser um formulário, ou chat, ou uma aplicação web. Então, o usuário ou o utente chega ao hospital, a uma empresa, quer uma informação, ele tem diretamente o acesso ao portal, ao chat, ao aplicativo do sistema especialista, escreve a sua situação e vai receber também a informação. E o especialista vai também no mesmo aplicativo, tem um nível de acesso privilegiado para
editar. Então, a interface do usuário interage. Essa demonstração gráfica diz que se este usuário vir na categoria de um especialista, ele tem acesso ao módulo de aplicação de conhecimento. E caso tiver apenas o rol de usuário, ele vai fazer a descrição do que ele precisa e o motor de inferência vai pegar nessa informação recebida do usuário, vai pegar os factos e as regras e vai tomar uma decisão e retorna essa informação para o usuário. Então, este é a arquitetura dos sistemas especialistas. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, contactem-nos. E também deixo aqui referências bibliográficas de research papers, jornais de artigos científicos publicados em 2025, 2024 e alguns links importantes. Se tu desejas aprofundar mais, ter a ideia como criar um sistema especialista, eu deixo aqui esta referência muito importante. É uma ferramenta popular para criar sistemas especialistas. Então, você pode aprender passo a passo, né, como criar um sistema especialista. Então, deixem as dúvidas nos comentários. Se tiveres mais dúvidas sobre um determinado ponto, escreva nos comentários. Faça parte da nossa comunidade, do grupo do WhatsApp. Esse link está aí no comentário. E eu recomendo sempre que os estudantes devem pesquisar, devem ler artigos científicos, que é a melhor forma de estar atualizado. Existem os motores de buscas, tudo bem, mas é necessário nós termos uma ideia da fonte original das informações para que nós conversemos com argumentação e estejamos sólidos naquilo que nós falamos. E as ferramentas de inteligência artificial que trazem tudo feito para nós, elas são úteis, reduzem o nosso tempo de produção, mas há uma certa fase que nós não devemos nos limitar a usá-los, pois eles põem o nosso cérebro de férias. Ok, então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a robótica como uma sub-área da inteligência artificial. Se gostou dessa aula, subscreva, partilhe para que mais pessoas tenham acesso. Até lá, tchau.